Boa noite, iniciamos a nossa webaula na UC de Fundamentos Elétricos. Então, dando sequência ao que estudamos na semana anterior, para todo mundo aí já manter na memória, né? Essas menininhas aqui coloridas são importantes aí, né? Para o nosso estudo, Lei de Ohm, trabalhamos com também, né, a fórmula aqui para cálculo de potência, falamos sobre potência aparente, ativa e reativa. Peço que todo mundo aí que não esteja lembrado estude, porque vai ser de suma importância. Na SAP vai ser necessário. Fator de potência falamos também. E paramos aqui sobre corrente alternada e corrente contínua. Então, ó, dependendo do método utilizado para gerar eletricidade, ela pode ter polaridade fixa ou variável. Quando a polaridade é fixa, temos corrente contínua. Quando a polaridade é variável, damos o nome de corrente alternada. Então, a corrente contínua é o fluxo ordenado de elétrons sempre numa mesma direção, né? Não há mudança de polaridade. Esse tipo de corrente é gerado por baterias, pilhas, dínamos, células solares e fontes de alimentação. E normalmente são utilizados para aparelhos eletrônicos, rede telefônica e circuitos digitais. Dizemos que que o circuito CC, né, de corrente contínua, é polarizado, pois possui um polo negativo e outro positivo. Então, a simbologia o usual é CC, né, de corrente contínua, ou DC de direct current. Então, um segundinho. A representação desse tipo de corrente está ali em cima, ó, um traço, outro aqui tracejado, né? Basicamente três tracinhos aqui. Essa é a simbologia que a gente encontra no multímetro, em diversos equipamentos, né? Se não tiver CC ou DC, vai estar esse símbolo aqui. E a pilha é o exemplo, ó, ela tem um polo positivo e um polo negativo. Ela é polarizada. Por quê? Se ligar errado, vai funcionar? Quem já ligou a pilha invertida aí, funciona? Negativo. Exatamente, Carlos. Então, ela é polarizada porque tem o sentido correto da corrente. Tem que adequar os polos. E a diferença da contínua, que a gente vem em aparelhos eletrônicos, geralmente quem está aí pelo computador, se tiver um notebook, tem uma fonte, né, que vai sair uma tensão de 12 volts, e assim vai 5 volts, né? Vai sair, quer dizer, a tensão que vai entrar no equipamento. Então, ela vai sempre estar ali naquele valor, por isso que ela é contínua e ela não fica oscilando de positivo para negativo, não. Ela fica na mesma. E a alternada aqui, sim, tá vendo até essa representação dela, uma onda, que é uma onda senoidal, é porque ela oscila entre positivo, negativo, vale, pico e assim vai. Então, a corrente alternada, que é CA ou AC. CA de corrente alternada e AC de alternate current, né? Em inglês, ou essa simbologia desse tio. Então, na corrente alternada, o fluxo de elétrons inverte o seu sentido várias vezes por segundo. A essa inversão de polaridade, damos o nome de frequência da corrente alternada, que é medida em hertz. Então, quem já teve curiosidade já viu que a nossa energia elétrica é fornecida numa certa frequência, né? Alguém sabe quantos hertz? Tem uma ideia? Então, vamos ficar em silêncio, mas é comum não, a nossa energia aqui no Brasil, ela vem na frequência de 60 hertz, a nossa corrente é alternada. O segundo, a voz está acabando aqui já. Então, é às vezes que ela troca a polaridade. Então, ela vai lá em cima, desce e volta na mesma linha. Então, isso aqui é um ciclo. Ela faz isso 60 vezes por segundo, 60 Hz, que é a nossa energia. Então, na corrente que dispomos em nossas residências e nas indústrias, essa troca de polaridade ocorre uma frequência de 60 vezes por segundo, ou seja, 60 Hz. Então, a simbologia usual CA, que é corrente alternada, AC, que é alternate current, e uma das formas de obtermos, né, a corrente alternada é diretamente da rede elétrica das nossas concessionárias. A rede elétrica residencial é normalmente formada por uma fase por um neutro,
conhecido como rede elétrica monofásica, como um colega bem lembrou, né, 220 volts. E já a rede elétrica de uso industrial é composta por 3 fases e um neutro, uma vez que muitos dos motores industriais são trifásicos, essa rede é conhecida como rede elétrica trifásica, aqui na nossa região, 380 volts. Aqui é uma placa do motor, creio que muita gente já viu, né? Uma placa como essa, certo? Positivo. Positivo, né? Então aqui ele traz um modelo lá, ó, traz a potência desse motor, que ali está na segunda linha, ó, meio CV, em quilowatts, que é também uma unidade de potência, 0,37, só que aqui é potência ativa, né? Se eu quiser saber a minha potência aparente, eu teria que pegar esse 0,37, né? E dividir ele pelo meu cosseno de φ, que é o fator de potência lá embaixo, 0,70. Outra forma de descobrir a potência aparente, corrente vezes tensão. Então, qual que é a corrente dele aqui, ó? Tensão, ele é para 127 ou 220, depende do fechamento da placa dele. Para 127, a corrente dele é de 11,6, pode variar até 11,6. E no 220, né? Ele varia até 5,8. E isso é bacana por quê? Mostrar para vocês aqui o que que muda. Estão vendo essa tabela aqui? Todo mundo está vendo? Sim. Essa tabela aqui é a que a gente usa para selecionar os nossos condutores. Ela entra em questão 2, precisa de duas informações. A primeira é o método de instalação. Então aqui, ó, se a gente estiver passando condutor isolado ou cabo unipolar em eletroduto de seção circular embutido em alvenaria, que é o mais comum que a gente tem, né? Ou ele vai estar ali sobre o forro, ou ele vai estar aqui pelas paredes, passando em eletroduto, um cabo só. Então, cabo por cabo. No nosso caso, terra, neutro e fase, 3 cabos passando cada um sozinho, que é o normal que a gente tem um flexível, método B1. Se estiver passando um cabo multipolar, que é um cabo PP, o que é um cabo PP? Um isolamento só, tem 3 cabos dentro dele. Então, os 3 andam unidos. Todo mundo já viu um cabo PP? Eu não. Ainda não? Então, peraí, deixa eu usar uma ferramenta aqui para nos ajudar nesse cabo PP. Vou parar de compartilhar a projeção para ir na tela e já volto. Aqui o cabo PP, ó. Tá vendo? Dentro de um passa 2, nesse caso aqui passa 3, aqui chega a passar 5. Esse aqui é um cabo PP. Aqui passam 4, ó. Então ele é 4 por 2,5. Então tem 4 pernas de 2,5 de seção nominal cada uma. E aí ele, quando você vê ele é preto mais grosso, mas dentro dele tem outros 4 unipolares. Então isso forma um cabo multipolar, porque ele tem 4 cabos unipolares, certo? Então esse é o cabo PP. Então aí opa, deixa eu compartilhar o slide. Só um segundo. Não sei porque que ele não deixa o primeiro aqui. Pegar o Webela de volta aqui. Pois bem, então é um método B2 quando é um cabo PP. Se for cabos unipolares ou multipolar sobre parede, o espaço a destra menos de 0,3 vezes o diâmetro do cabo, ele está grudadinho ali na parede, né? Passando por exemplo, uma cunha, né? Algum fixador, é C. E assim vai, ó. Condutores isolados ou cabos unipolares em eletrocalhe sobre parede em percurso horizontal vertical. Então, eletrocalhe é aquela trançadinha, né? Furadinha. Deixa eu ver, aqui não tem. Não, geralmente a gente vê mais em hospital e tudo mais. É B1. Se for um cabo multipolar passando sobre a eletrocalhe, é B2. Se forem cabos unipolares ou multipolar, embutido diretamente à alvenaria sem eletroduto, método C. O que que se interfere? Exemplo, nas nossas casas o mais comum é o método B1, que é condutor isolado em eletroduto de seção circular embutido em alvenaria. Então, tá aqui, ó, método de referência indicado. Tá vendo B1, B2 e C?
Então, o nosso vai ser B1, nosso caso, certo? Embaixo tem outra informação pertinente para a gente usar essa tabela. 2 condutores carregados ou 3 condutores carregados. O nosso motor é 220, aqui para nossa região. Ele tem quantos condutores carregados? 2 ou 3? E pergunta de novo aí que eu tava viajando. Eu, cara, tô falando aqui os nossos motores. Um motor 220 monofásico. Ele tem quantos condutores carregados? 2 ou 3? 2? 2, Três. excelente, Eduardo. Reginaldo, levanta a mão, fica à vontade. Seu microfone aí você não liberou ainda, Reginaldo. Vai ter que liberar ele. É 2, eu ia dar a resposta aqui, é 2. Ah, excelente. Porque 2, fase e neutro, os dois são carregados. A gente até brincou, acho que a gente brincou na última web aula, se o cara encosta, quando tá passando corrente lá, se o cara encostar no neutro, toma choque ou não toma? Toma, Carlos. Eu acredito que toma. Vai tomar, porque a corrente vai passar no neutro também. Então, por isso que são dois condutores carregados. O fase e o neutro passa a corrente. Então, B1, dois condutores carregados. A gente desce aqui essa coluna, 9, 11, 14. Ela está descendo assim, ó, a coluna. Tem relação com a linha. Na linha, indica os condutores de seção nominal. Ó. Começa com meio, 0,75, 1, 1,5. Se a gente olhar, por exemplo, um condutor de seção nominal 4 milímetros, que é bem comum. Se a gente vir para o método B1, dois condutores carregados, ele vai dar uma corrente de 32. Todo mundo consegue ver aí na tabela? Positivo. Então, o que significa um condutor? Nessa questão de eletroduto, dentro da alvenaria, dois condutores carregados suporta, conforme tabela da NBR 5410, 32 amperes. Se passa disso, o que acontece? Queima o motor. Passa disso. Não, aqui a gente está falando do condutor, do cabo. Se você colocar mais corrente do que ele suporta. Derrete o cabo. Exatamente, ele começa a aquecer, gera calor. Pode ver outra informação importante aqui, ó. Cabo de cobre com isolação em PVC 70 graus Celsius. Ele suporta até 70. Corrente começou a passar, a temperatura vai subindo. Passou de 70, derrete isolamento. Derreteu isolamento, meu amigo. Vai pegar fogo. Infelizmente, às vezes só derrete o cabo, carboniza ele e aí abre o circuito, né? Que ele se rompe. Pronto, acho que esse é quando dá menos problema. Porque tem casos que dão mais. Às vezes você tem algo inflamável na região e tudo mais e pega fogo, e infelizmente é uma tristeza. Então, duas informações importantes. A capacidade que o condutor suporta, é essa tabela que mostra para gente, e também a temperatura que o nosso condutor suporta. Mesmo caso aqui, Carlos, você está comigo aqui, ó. Seção nominal 4, eu tenho o método B1, só que agora para o motor trifásico, né? Com 3 condutores carregados. Quanto que ele suporta de corrente? O mesmo cabo? 28. 28, né? Tem que ser na mesma linha? Era 32, 28. Foi isso que disse, né? Acho que eu escutei errado. Isso, é na mesma linha. Isso, 28. Então você viu que quando ele vai para um trifásico, ele suporta uma corrente menor? Aham. Então assim vai. Exemplo, um de 2,5, que é o mais comum ter nas nossas casas, o cabo 2,5, para dois condutores carregados no método B1, suporta 24, para três condutores carregados, suporta 21. E assim vai. Diferença, temos outro tipo de isolação para o nosso cabo de cobre, que é o EPR, ou XLPE. Esse aqui, ele suporta uma temperatura de 90 graus Celsius. E se você pegar, por exemplo, aqui, ó, 2,5 B1, dois condutores carregados, suporta 24. Esse aqui, ó, 2,5 B1, dois condutores carregados, suporta 31. Então ele suporta uma corrente maior, suporta uma temperatura maior. E qual que é o problema de tudo isso? Tem um custo muito mais elevado.
Então, por isso que ele não é o mais popular. Ele tem um custo bem maior também do que o de PVC, que é um que a gente tem no dia a dia. Então, ele é bom, né, para condições especiais, mas se for levar em consideração o nosso custo, pesa pra caramba, né? Exemplo aqui, ó, vamos pegar então. Se eu tivesse que selecionar um condutor de PVC para uma corrente aqui dos 110 volts, que seja 11,6 ampere. Vamos ver na tabela. Qual condutor suporta método B1, dois condutores carregados? Qual que seria o nosso cabo para 11,6 de corrente? Lembrando que o cabo tem que suportar mais do que 11,6. Qual que seria a seção nominal? Eu vou chutar na 35. 35, né? Mas tem que falar para mim a seção nominal do nosso condutor. Se ele é de meio, de 0,75, de 1,5, 2,5. Então, é porque eu tô na seção nominal do condutor. Aí lá Isso. embaixo tá 2,5, 4, Ah, 6, 6, entendi. O de 35, 35, ele suporta 125, certo? Você certo? precisa suporte só 11,6. Você tem outros aqui que consegue suportar também seção menor. Então, porque 11,6, se for de 25 não dá, porque dá 101, certo? Com dois Uhum. condutores carregáveis. Não, de 25 dá, ele suporta 101 amperes, você só precisa suportar 11. Qualquer número Ah, maior que 11 já está valendo. Por exemplo, o de 1, você está vendo que ele suporta 14? entendi. O de 1 já seria ideal. Não pode ser o de 1 porque quando a gente vai conduzir força, igual é um motor, uma tomada de casa, né? Tudo mais, tem que ser sempre um condutor acima de 2,5, que é uma regra que tem na norma, ó. Circuito de força, 2,5 é o mínimo. Então a gente, mesmo que suporte o de 1, igual o Carlos bem disse pra gente, não pode usar ele, tem que usar no mínimo de 2,5. Mas o de 1 suportaria, Carlos. Foi bem aí. Eduardo, Esses valores que você está falando aí, tá em qual tabela? Porque eu tô vendo aqui, não tá falando essas informações, não. qual tabela você tá vendo, Eduardo? Uma que tem aqui método da instalação, número, esquema ilustrativo. Mas você tá conseguindo mexer nos meus slides? Espera aí. Deixa eu ver aqui. Não, Tem alguma... ficou nesse aqui para mim até agora. Ah, tá travado? Eu não sei. Mas vou mudar de slide aqui, ó. Vou mostrar a placa do motor. Mudou para você? Não, ainda não. Mudou, pessoal aí. Cairon, Carlos, Jardel, Cleidnilson, Mudou. Igor, Mudou. Reginaldo. Mudou. Será que sua internet deu uma oscilada aí, Eduardo? Tem que ver se ele não mudou manual, porque se ele mudar manual, não muda depois que você mudar. Tenta aí, Eduardo. Manual. Acompanhar o professor, né? É uma parte que você acompanha os slides do professor, pronto. Vai ter como você mudar também na parte manual, pra você mesmo utilizar via os próprios slides. Ah, E eu mesmo consigo engraçado. mudar. Ah, e o engraçado é que eu já bloqueei isso na última web aula. O pessoal me disse que mudou, né? Eu fui lá e bloqueei. E mesmo assim você continua. Você tá acima da configuração do Teams aí, Eduardo. Você não tá Ah, usando. tem a opção aqui para mudar os slides mesmo. Aí para o apresentador, 17. É, o meu É, também tem. então. Vamos Ah, lá então, Eduardo, já que você tá mudando. Não, Vamos pro 21. não, você não sabia disso não. É, não é para vocês conseguirem mudar, não, mas você conseguiu. Eu Ah, configurei para só eu conseguir mudar. o computador tá hackeando tudo aqui então. E se alguém joga junto do Eduardo algum jogo aí, ó, já fica esperto já, tá? Então, 21, Eduardo, lá que tem essa tabela que mostra os nossos. Beleza, acabei de ver aqui. Show de bola. Então, vou voltar na placa aqui, Eduardo, no 17. Vamos fazer o seguinte, eu vou parar de compartilhar e vou compartilhar de novo, que aí vai ser a forma de você me acompanhar. Pode ser? Então, vou compartilhar de Beleza. novo. Na hora que carregar de novo, aí você deixa aí que eu creio que você vai me seguindo.
Vocês estão me ouvindo, me vendo? Eu tô vendo, ouvindo. Rapaz, travou o meu aqui agora. O Teams, por que Teams? O meu tá travado na placa do motor ainda. Agora eu não consigo mexer mais nada. A minha também tá travada na placa do motor. Eu não consigo mexer mais nada no Teams. Vocês estão me vendo, me ouvindo, mas eu não consigo nem ver, nem. Quer dizer, eu consigo ouvir vocês, mas não consigo ver mais. A tela travou. Será que o Eduardo me hackeou também? Vai saber, né? Rapaz do céu. Vamos ver aqui se ele volta. Senão eu vou ter que eu vou ter que sair e entrar de novo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Ah, pode fazer a pergunta. O que que acontece? Eu fui tentar responder a primeira atividade, a Voltei. situação de aprendizagem 1. Aham. Eu não consegui entender bem. Aí o que que acontece? Eu queria ver com você se tem como você dar um exemplo fazendo um exercício lá da situação de aprendizagem 1, depois que terminar a web aula, ou na web aula mesmo, ou se tem outro lugar que eu converso com você, você pode, tipo assim, fazer pelo menos um para me explicar. A gente pode fazer um combinado seguinte? Vamos lá. O que que eu tô imaginando e vamos ver se vai servir para vocês. A primeira é a associação de resistor. Nas últimas turmas que eu rodei, acaba sendo um assunto mais puxado. Você vai ter que usar lei de Ohm, lei de Kirchhoff, e acaba sendo um assunto mais pesado em si. O que que eu pensei? Eu vou dar essa base aqui para vocês, de condutores e tudo mais, que já a gente tem que entrar logo. E aí na próxima aula eu começo. SAP 1, vamos falar sobre resistores. Vocês vão ver que não tem muito mistério. É lei de Ohm e um pouquinho de Kirchhoff. Vou na SAP 2. SAP 2 é sobre disjuntor, eletromagnetismo. Vou na SAP 3, que é o que a gente calculou na... Não, a gente não calculou ainda. Vai ser lei de Ohm, basicamente, e lei das potências. E vou na SAP 4, que é desenho. Então, hoje eu faço essa parte aqui com vocês, que é importante de conceito, e até vocês vão pegar isso no presencial. E na próxima eu já começo, Carlos. 1, 2, 3 e 4. E aí, eu vou linkando o conteúdo que a gente estuda já com a SAP, entendeu? Não, por mim pode ser, se você achar que vai dar tempo de te entregar as atividades antes do prazo, Vai. Qual o nosso porque prazo aqui, ó? Pode é falar. porque assim, como é uma vez por semana só, esse mês já Uhum. acabou, né? Que vem então já é outro mês, na terça. Isso, E exato. já começa maio, ou seja, vão ser três aulas só. Uhum. E são 4 SAPs, né? Sim. Dá para a gente alcançar, porque a SAP 4 de desenho não tem muito mistério. A SAP 2 de disjuntor também não. A SAP 3, que é para calcular, isso não demora muito. Como a gente vai aplicar a lei de Ohm, dá para fazer essas 3 SAPs em uma, e a gente vai precisar de uma aula inteira para fazer a SAP 1. É a mais difícil. Então, assim, eu fui tentar, eu vi as videoaulas que tem, mas eu não consegui desenvolver o raciocínio. E eu falei, eu vou ver com você para ver se tem como você fazer pelo menos um exemplo, a gente ver se consegue fazer o restante. Eu posso fazer um, mas se você estudou, talvez você consiga. Creio que consiga. Mas se ninguém estudou, eu vou fazer um para você hoje, aí vai resolver o seu caso. Semana que vem eu vou ter que fazer de novo para todo mundo, quando pegar a base. Mas eu posso fazer sim. Na verdade, eu posso passar até um link da que eu fiz para outra turma. E aí você Não, assiste a deles, pode ser? tudo bem, pode sim. Que eu acho que você já está bem proativo. E eu não quero te frear, não, Carlos. Então, eu vou te passar um link da turma que eu gravei. Eu acho que tem 2 semanas e eu vou passar o link da de hoje, que a gente veio passando em todas as SAPs. Então foi 1h30 falando de SAP pra caramba. Mas eu já tinha dado aula de Kirchhoff e de associação de resistores para eles. Eu vou te jogar esses 2 links, tá? Para você assistir. E aí eu creio que vai te ajudar muito. Você já tá mais adiantado? Jardel, fica à vontade.
Eu tentei responder também, porque aqui na SAP1 é uma fonte, né, aqui. Uhum. Pois é, aí a saída dela é com 70 volts, né? Isso. Aí esse 70 volts, ele alimenta o resistor 1, o 2, o 3 e o 4. Aí Exato. para responder tem que pegar o valor do resistor 1 e multiplicar pelo valor do resistor 2 e do 3. Não, eu preciso dessa web aula para vocês pegarem o conceito. Sem dar web aula, a gente vai colocar costumo falar, na minha terra, falar colocar o carro na frente do boi, né? Vai ficar difícil eu explicar para vocês resolverem sem dar web aula, que vai ser a da próxima semana. Pois é, porque eu fiquei com medo de não dar tempo de entregar tudo, né? Ah, não, pode ficar tranquilo, vai dar tempo sim. A gente tem, ó, até o dia 21. Vai dar muito tempo sim, tem 30 dias aí. Isso aí pode ficar sossegado que eu tenho um compromisso com vocês aí de trabalhar cada uma delas, tá bom? Tá certo. Fechado? Mas vai precisar do conceito sim, porque senão não sai. Vai patinar. Que vai ser bem na hora da associação do resistor em paralelo. Você vai precisar saber sobre associação de resistor e sobre Kirchhoff. Aí Tá bom? aqui, Sim, aí vai ter que usar a lei de Ohm aqui, né, nessa SAP. também. Vai. Lei de Ohm você vai usar em quase tudo. Só não na de desenho nem na de transformador. No resto você precisa. É porque tem que descobrir a tensão, a corrente e a potência dos resistores. Vai ser puramente a lei de Ohm. E aí você vai ver que vai ficar bem fácil na hora que a gente passar a associação de resistor. Aí não vai ter mistério não, Jardel. Mas aí a gente precisa dessa web aula. Tá bom. Combinado? Reginaldo, levanta a mão, fica à vontade. Ô, professor, eu tenho uma dúvida para tirar com o senhor aqui. É o seguinte, mais na minha área, entendeu, de atuação atualmente, entendeu, eu uso mais só a parte de, no caso, bateria. São 12 volts e 24. Entendeu? Mas é Uhum, praticamente a mesma a corrente, é a mesma, entendeu? É praticamente o mesmo. uhum. Minha área de atuação. Porque é igual o senhor estava falando, mas no caso da elétrica em si, energia elétrica em si, o que acontece? O condutor, então, igual você falou, sobre aquece a fiação, uma fiação fina, no caso, ela pode fechar um curto. No caso da energia elétrica, de caso do armazém, uma coisa assim, no caso, na linha dela tem algum transformador, algum fusível, alguma coisa para desarmar ela, no caso? Depende aí do seu sistema, Reginaldo. No caso aí tem os quadros de comando, aí entram as proteções, a gente pode entrar com relé sobrecarga. Tem vários outros relés fusíveis justamente para evitar que tenha uma sobrecorrente. Mas nesse caso aqui que a gente está ainda na seleção de condutor, é justamente os casos que o pessoal calcula errado e seleciona errado. Então você pode ter as proteções que forem. Vou te dar um exemplo. O seu projeto lá, a seu ativo é para funcionar com 10 amperes, certo? Sim. E aí tá tudo, a proteção tudo para 10. Aí você vai lá e coloca um cabo, um condutor que suporta só 7. Então, por mais que você tenha proteção, tudo certinho, o seu cabo não suportar 10, ele vai pegar fogo sozinho. Tipo num equipamento, uma colhedeira de grão. Aham. Ela tem a caixa de fusível dela ali, que no caso é a proteção. Aí tem os relés, tem os fusíveis, no caso, se chegar a fechar um curto ali, ela não atingir um módulo de serviço ou um módulo do motor, entendeu? Um caso assim. No caso, se, por exemplo, um exemplo que aconteceu, que eu sou mecânico e trabalho também, tenho que trabalhar com elétrica. No caso, foi trocado um fio de um trator, só que na hora, quando estava no meio de um plantio, eu não tinha um fio que não era componente com aquele fio que queimou, um escapamento queimou do equipamento. Eu fiz a troca dele, o que aconteceu? Ele foi trabalhar, ele sobreaqueceu e começou a queimar os fusíveis. Para não queimar o módulo, ele queimava o fusível.
Isso foi o que aconteceu com o exemplo que você estava dando. Exato. Aí o Reginaldo já deu um passo a mais, evoluiu um pouco. Bom exemplo, Reginaldo. O que acontece? Nesse caso aqui, é porque até na hora da gente colocar o fusível, os relés e tudo mais, a gente vai ter uma faixa de trabalho da nossa corrente. E a gente especifica essas peças de acordo com a corrente de trabalho do nosso ativo, o motor, o que for. E nesse caso aqui, igual o dele, começou a ter uma sobrecorrente, aí as proteções entram. E qual que é a graça da proteção? Você perder um fusível, perder um relé, é muito mais barato porque muitas vezes você perdeu um motor, sua máquina parar por uma corretiva mais severa, você ter que rebobinar o motor, você ter, por exemplo, uma parada para rebobinar o motor, dependendo se você tiver, você vai gastar aí 2, 3 dias para ter esse motor de volta, às vezes você não tem um sobressalente. E uma peça igual um relé, um fusível, rapidamente você consegue outro. O custo é muito menor, né? Tanto da peça quanto da parada. Então as proteções, Reginaldo, realmente são para a gente ter um dano menor no nosso ativo. Bem, bem colocado aí seu caso. Não, perfeito. Show de bola. Então aí nesse caso, né, igual o Reginaldo estava contando, ele teve um problema porque provavelmente você colocou um de seção menor, né? Ou na linguagem popular, um mais fino, né, Reginaldo? Sim, é porque no Não dia tinha, eu né? não tinha um acesso a coisa. E como a gente estava no meio da lavoura, estava fazendo um plantio, aí o equipamento não poderia ficar parado por causa disso. Aí como ele trabalhou próximo à descarga ali, eu não sei o que aconteceu, ele trabalhou próximo à descarga do equipamento. Aí derreteu, acabou derretendo o fio. Aí ele fechou com o aterramento, aí ele pegou e derreteu praticamente todo, até a caixa de fusível. Aí eu tive que fazer a substituição dele. Aí eu tinha só um mais fino. Aí fez a substituição, mas ele começou a aquecer e para não danificar o modo de serviço, ele começou a queimar o fusível. Queimou 2 fusíveis, eu aumentei o fusível, se eu não estiver enganado, era de 25. Eu troquei o fusível, coloquei um de 30, entendeu? E ele queimou também. Aí depois dele queimar uns 3 fusíveis, ele foi e queimou o relé. Aí eu tive que fazer a substituição do fio mesmo. Colocar um fio mais grosso. Você falou que ele estava próximo à descarga, né? Isso. Ele desceu para a próxima descarga da máquina. Tem um problema seguinte, ali tem uma temperatura elevada, não tem? Tem, não tem? Tem. Ele Que... ele passava por cima. Aí, como ele era fixado no capô da máquina, ele acabou envelheceu a fixação e quebrou. Aí desceu para perto, próximo da descarga. O que pode ter acontecido nesse caso? Às vezes seu sistema estava inteiro, estava ok. A temperatura também afeta na corrente. Se você tem seu condutor lá, tá normal, você começa a aquecer ele, o ponto de aquecimento vai aumentar a corrente que ele está suportando justamente por estar derretendo, isolamento e tudo mais. Ah, Então, esses pontos, por exemplo, quando você vai num. Não sei se já usaram câmera termográfica para ver. Geralmente, os pontos que estão mais quentes estão com a corrente mais elevada também. E aí vai afetar seu fusível. Se o seu era de 10, de 20, vai estourar tudo, vai estourar relé. E aí, se você não tirar realmente esse cabo ali que está exposto à temperatura, né, que não é o caso, pode ser que você até, apesar que um cabo mais grosso, ele não vai ter essa, vai demorar mais para aquecer, aí né, se for pensar só na temperatura. Mas pode ser um caso de, se você tirar ele, ele funcionar, se tirasse ele perto da descarga. a gente teve um problema também, só que foi com outro equipamento já tem um tempo já. Porque o módulo de injeção eletrônica de Uhum. combustível é refrigerado pelo próprio combustível, né? Pelo próprio óleo diesel. O óleo, isso. A placa do módulo ali, atrás da placa, tem um compartimento atrás da placa do módulo ali. O combustível passa pela placa, refrigera ela depois que é para o sistema de alimentação. Aí o que acontece? A mangueira que alimentava o módulo estava passando, a descarga furou do equipamento, uma colhedeira, furou e estava soltando a descarga na mangueira. Aí estava aquecendo o combustível antes dele refrigerar o módulo. Aí a placa do módulo esquentou,
Aí ela estava dando a falha como se não tivesse aquecendo, refrigerando a placa. Aí a placa estava aquecendo mais do que ela podia. Aí ela pegava e desligava a máquina sozinha. A gente bateu uns 3 dias ou mais para achar o defeito. Mas encontrou, né? Encontramos. Show de bola aí. Resolveu é o que interessa para a indústria, né? É a máquina rodando disponível e confiável. Ela foi porque no caso o combustível não estava fazendo a função que era para ser feito, né? Porque ela estava aquecendo a placa do módulo, aí ela dava para não queimar a placa, ela desligava, diminuía a injeção de combustível. E tem sensor, né? Geralmente as placas aí tem sensor de temperatura. Quando superaquece, ele desliga tudo para evitar perder, né, os equipamentos. Show? Pessoal, então eu tenho que deixar algumas informações para vocês aqui. É o seguinte, nós vamos fazer as nossas instalações. Circuitos de iluminação, o condutor mínimo é de 1,5. O de 0,75 suporta? Não pode. Norma 5410, seção nominal menor, a bitola do nosso condutor menor para circuito de iluminação, 1,5. Circuito de força, né? Tomada, para ligar tomada ou algo assim, no mínimo 2,5. A gente viu que o nosso motor aqui, ó, né? A corrente de 11,6, a gente viu que o de 1 suporta, mas não pode usar. Norma NBR 5410 tem que ser no mínimo de 2,5. Não pode mudar isso. Certo? Deixa eu mudar aqui para o outro slide. Outros assuntos importantes que a gente precisa falar. Falamos sobre os condutores elétricos, né? Eles podem ser de material metálico, isolado ou não, com a finalidade de condução de corrente. Então, esse é o trabalho dele. Fio elétrico é o único filamento metálico. Cabo elétrico, um conjunto de fios elétricos. Quando você tira o isolamento, você vê que são vários fiozinhos, né, compondo o cabo. Então, o cabo é o conjunto de fios. Barramento elétrico, que é isso aqui, ó. Geralmente a gente vê nos quadros elétricos aí. Esse barramento, que é uma espécie de uma barra metálica mesmo, para fazer condução. Geralmente os quadros aí, espinha de peixe, né, que o pessoal chama, para condução. E trilha elétrica, depósitos metálicos, normalmente cobreados, e uma placa de material isolante, que é o que a gente tem nas nossas placas eletrônicas, né, as trilhas. Tá aqui ó, o exemplo da trilha, o barramento, cabo multipolar de 2 ou 3 vias aqui, né, um cabo unipolar e o fio em si, né, que não são vários fiozinhos não, ele é um só, né, tem seu conjunto. A bitola e a condução a gente viu ali no slide anterior, então de acordo com o método de referência, que é a instalação que a gente viu, B1, B2, C, a gente vai na tabela, número de condutores carregados, confere na seção nominal a capacidade de condução, sempre coloca maior. No caso deu 20, você tem um lá que suporta 21, joga um fator de segurança, pelo menos 10%, né? 20 mais 10% daria 22. Então coloca um condutor maior. É lógico que quanto mais você aumenta a bitola do seu condutor, mais caro fica a obra. Então isso influencia para a gente sempre selecionar o melhor custo-benefício, que é o seguinte: manter a segurança do equipamento funcionando bem, confiável e disponível. Igor, vontade, meu rei. Professor, aqui não tá aparecendo não os slides. Não sei se é por causa da minha internet ou se é problema que deu aí. Kyron, Carlos. O meu tá travado, uma bitola e capacidade de condução. Eu tô nesse slide mesmo. Kyron, O meu tá certo aqui também. perguntar mais Reginaldo. O meu tá certo, professor. Igor, será que deu uma oscilada aí? Eu vou trocar de novo, Igor, para as imagens aqui dos condutores e voltar para o nosso texto que a gente acabou de falar. Travado ainda? Tô fazendo a aula aqui. Você tá fazendo, Manu já tá deitada já? Igor, voltou? Aqui ainda não tá aparecendo não, professor. Tá 0 de 0 os slides aqui. Não apareceu não, mas eu acho que é a minha internet mesmo. Tá, vou parar de compartilhar de novo. Ó, vou carregar agora, tá carregando. Apareceu de novo. Apareceu para você aí?
Deu certo aí, Igor? Não, professor, ainda não apareceu. Mas eu acho que é minha internet mesmo, que eu tô na empresa aqui, não tá dando muito certo, não. Mas de qualquer forma tá gravado esses slides, tá bom? Ah, agora apareceu, professor. Agora, Show de professor. bola. Agora Então vamos apareceu. embora. Vamos de bitola. Método de referência, né? Método de instalação. Falamos sobre número de condutores carregados. A gente verifica pela seção nominal qual a capacidade de condução. A gente sempre seleciona com um fator de segurança aí para ajudar. Lembrando que os condutores têm temperatura máxima de trabalho, 70 para o PVC, 90 para o EPR. Dimensionamento e cálculo de demanda. Não vamos entrar muito nessa parte aqui porque vai tomar bastante tempo e não vai surtir efeito que a gente precisa. Só tem um sapo aí fazendo um barulhinho na nossa web aqui, ó. Método de instalação a gente já viu, né? Passamos ali. Tem outros métodos, ó, E e F, que é cabo polar ou multipolar em bandeja perfurada, horizontal, vertical e assim vai, né? Quando ele passa por bandejas. Então são vários métodos de instalação. O mais comum é na nossa casa o B1 e aqui um exemplo, né? Para a gente ver com relação à capacidade que a gente também viu nos outros slides ali, ó, sobre a capacidade de condução, conforme vai aumentando a seção nominal aqui, ó, que está mais à esquerda, à direita a gente vê os métodos de instalação e a capacidade de condução de corrente em cada um, né, desses casos. Levar em consideração método de referência, número de condutores carregados. Com essas duas informações, você desce a coluna e cruza com a linha. Seção nominal vai cruzar com a capacidade, as capacidades de condução de corrente. Aqui, ó, monofásico a 2 condutores, né? Fase neutra. Então, número de condutor carregado 2. Monofásico a 3 condutores, não é muito comum nossa região, continua sendo 2 condutores carregados. 2 fases sem neutro, continua sendo um bifásico aí, né? 2 condutores. Duas fases com neutro, bifásico com neutro, são 3 condutores carregados, porque o neutro conduz. Caraca. Trifásico sem neutro, 3 condutores. E trifásico com neutro, 3 ou 4 condutores. Então, segundo, acabando a voz de vez aqui. Então, que ele traz, né? Como a gente calculou, usando aqui a corrente máxima 18,9, método B1, 2 condutores carregados. Então, B1, 2 condutores carregados, ele vai procurar algo que suporte mais que 18,9. A gente tem 24 aqui embaixo. Todo mundo consegue ver comigo aí? B1, 2 condutores carregados. Desce na coluna. Segundo. Então, aqui, ó, 2 condutores carregados por B1. Desce na coluna do 2. Vai ter um 6 entre parênteses. Então, é isso que interessa para nós. Vai estar cobre embaixo. 9, 11, 14, 17,5, 24. Então, eu preciso que suporte mais que 18,9. Então, eu tenho 24 sendo um número maior que 18,9. Vejo qual que é a seção nominal, 2,5. Então, o que ele trouxe aqui no texto dele? Encontramos qual a área de seção transversal especificada para o condutor. No caso, 2,5. Então, mostrando para vocês aí que realmente é o que interessa. Queda de tensão não vai ser o nosso intuito hoje, né? Porque a gente precisa. Aqui vai trazer dados de queda de tensão. O que é queda de tensão? Eu vou explicar para vocês o conceito. Exemplo: se eu tenho uma instalação elétrica numa distância moderada, né? Vamos colocar 10, 15 metros, a sua queda de tensão é mínima. Existe? Existe. Mas vocês aí devem conhecer casos que o cabo vai embora, passa 100, 200, 300 metros, né?
Então, nesse ponto, quanto mais distante é para fazer essa condução, maior vai ser na resistência. A menininha verde que a gente viu na web aula anterior. Maior resistência, ele vai perdendo, né, mais tensão, vai tendo essa queda de tensão conforme vai aumentando e delongando essa distância. Então, isso é tabelado, ó, com relação, cadê aqui, ó, o máximo de queda de tensão que pode ocorrer em cada um desses circuitos. Então, a ideia é isso, justamente ver se o que você selecionou está dentro da queda de tensão para distâncias muito longas, né? Tem essa fórmula aqui para a gente calcular e encontrar qual o percentual de queda de tensão. Outra coisa importante nas instalações elétricas. Nossos condutores, né, nossos cabos, passam por eletrodutos, certo? Esses eletrodutos, eu não sei se alguém já tentou passar um cabo aí quando o eletroduto está muito cheio. Pode passar óleo de soja, passar detergente, usar guia, que o cabo não passa de jeito nenhum. Alguém já teve esse tipo de problema aí? Já. Já, né, Carlos? E aí, como que faz? Então, aí o que que acontece? Quando nós fomos fazer uma instalação ali, a instalação, querendo ou não, ficou um pouco cebosa. Por quê? Foi na empresa que eu trabalho hoje e Uhum. era próprio da empresa. Ou seja, era em prol da empresa. E aí o patrão pediu para fazer, só que não tinha como passar mais fio dentro, porque já tinha bastante fio dentro, já tinha outras instalações dentro, passando dentro. E aí, o que que a gente fez? A gente quebrou tudo e colocou junto com o outro e passou só o fio Hum. e passou uma fita isolante, colocando os dois tubos juntos. Porém, a gente identificou o duto e só tinha apenas um condutor. Você fala, pegou um eletroduto que existia, colocou outro do lado, Positivo. outro vazio, aí você passou um sozinho, né? Um circuito sozinho. Isso aí, Não, identificado. mas é isso mesmo. Quando você está com a área muito cheia, muitas vezes você não consegue trocar todo mundo. Já pensou você tirar um eletroduto, ter que tirar todos os circuitos? Normal é você passar outro mesmo. Pega outro eletroduto, pode É passar, porque porque, ele vai estar protegido mecanicamente e vai estar mais fácil para uma nova instalação. até porque se você já tem um tubo que já está cheio, não tem por que você mexer nele e passar para outro tubo. Colocar um maior, né? Por exemplo, está com 3/4, passar para um de 1 polegada. Você vai ter muito trabalho e, querendo ou não, quando a gente passa, a gente não deixa uma sobra muito grande. Se você puxar muito, você sai desconectando aí um bocado de tomada, lâmpada. Imagina o terror que vira isso aí. Então, o normal é isso mesmo, Carlos. Aí, Fez bem, hein? sem falar, sem falar no perigo, porque assim, se vamos supor, você já tem uma instalação que já está cheia dentro de um tubo. Se você pega outro condutor e põe junto, se tiver um fio descascado e se por aventura tiver outro, já era a instalação. É igual você falou. Se não tiver um disjuntor bom para na hora que relar um no outro e der o curto, o disjuntor não desligar, é pega fogo. Tá bem, você tocou no outro ponto bom. Gostei, Carlos. Show de bola. E deu um outro exemplo. Disjuntor. Vamos aproveitar essa aula aqui de conceito, porque outra a gente vai entrar muito em cálculo e acaba que o conceito, na hora do cálculo, ele fica para trás. Então, vai ser importante a gente pegar esse conceito aqui para pegar os cálculos depois. Disjuntor. Geralmente, quando ele tá caindo muito, o pessoal vai lá, pega, tá um de 20, um C16, vou colocar um C20 agora. Tá caindo, né? Vou colocar um C25. Tá caindo, vou colocar um C32. C é a curva, tá? Geralmente para motor, nossa área usa muito C, B, mais para equipamentos que tem menos oscilação, né? Eletrônicos e assim vai. Então, curva C, que é o mais comum. As pessoas vão só aumentando, igual chuveiro, tá derrubando o disjuntor, vou lá e coloco um que suporta uma corrente maior. Então, muitas vezes, o seu sistema, quando está bem dimensionado, seu disjuntor cai, é porque você tem um problema. Então, você tem que averiguar qual o problema que existe e solucionar. E não ficar colocando disjuntor maior, maior, porque chega uma hora, como o Carlos disse, pega fogo em tudo e o disjuntor não desarma. Bom, você fica lá na sua casa, pegou fogo em tudo, mas seu disjuntor, ó, não desarmou. Imagina a alegria.
E já vi casos disso aí. Então, cara, você bem disse, obrigado aí pela lembrança. Não pode ficar só aumentando, não, porque uma hora pega fogo em tudo e o disjuntor não desarma. Então, ele é justamente para proteção. Se ele desarmou, é porque você tem um problema para resolver. Show? Carlos, outra coisa que a gente estava falando aqui, bom o seu exemplo também, o espaço dentro do eletroduto. Como que é feito? Né? O que que você pode colocar? Quando tem apenas um condutor, você pode usar 53% da área total do seu eletroduto, né? Só 53%. Se tiver dois condutores, 31%. Três ou mais condutores, só 40% da área. Então, você nunca pode estar com o eletroduto saturado. Chegou em 40%, Carlos deu a solução, passa outro. Coloca no projeto, você tem dois eletrodutos passando. Ou na próxima vez, se você for colocar, você fala, pô, talvez tenha uma expansão, tô com de 3/4, vou colocar um de 1 polegada agora. O custo é muito pouco perto do transtorno que você tem para passar tudo de novo. Às vezes já passa um de 1, né? Vai ter muitas expansões, tudo mais. Para quê? Para não ficar tão cheio para manutenção. Se precisar de manutenção, estiver muito cheio, o Carlos aí está de exemplo. Imagina você ter que puxar um cabo. Você puxa um, você está arrebentando um monte, fecha um curto aí, pode ter a faísca aí pro triângulo do fogo, né? Isso é o suficiente para sair pegando fogo em tudo. Então, ó, os eletrodutos não podem exceder o comprimento de 15 metros para ambientes internos e 30 metros para ambientes externos. Certo? Então tá aqui o nosso eletroduto, ele tem que ter um percentual ocupado e um percentual livre. A área útil dele é conforme a área nominal dele, né? No caso aí 3/4 vai dar em torno de 20, próximo a 20 milímetros, né? De área. 20 milímetros quadrados, um dia polegado vai ter 25,4 milímetros quadrados e assim vai. Então você não pode estar com ele muito saturado porque vai ter problemas. Outras soluções, eletrocalha, né? Geralmente você está passando na parte de cima, né? Vamos dizer bem próximo ao forro. Pode passar uma eletrocalha ali que fica legal. Passa muito lógica, passa muito telefonia. E temos o eletroduto aqui, ó. Esse é rígido, né? Na cor preta tem ele que o pessoal chama de corrugado também, que é o eletroduto flexível. Na cor amarela, normalmente aí, né? Na praça, para fazer essa passagem. Qual que é a questão? Organização, proteção mecânica também do seu condutor. Imagina você fica exposto ali, alguém encosta, corta ele, toma um choque, tem um acidente. Então, a questão da proteção mecânica também. E outra, né, ajuda na vida útil do seu condutor. Certo? Próximo web aula aqui, ó. Cadê o... Quem me perguntou foi o Carlos, né, Carlos? Vamos entrar aqui, ó. Já deixei até duas imagenzinhas aqui. Questão de SpaceX aí da AMAN. É a Pois Associação é, de Resistor. eu anotei aqui já no caderno uns exemplos, eu fiz um monte de anotação aqui. Tem uma, duas, três, quatro, cinco figuras nesse mesmo estilo, que é o circuito em série, né? O circuito paralelo. Exato. Dá uma Aí, ué, pinceladinha rapidinho aqui, ó. Pode falando enquanto eu abro aqui. vamos supor, eu vou fazer uma extensão, vou fazer uma ligação, uma extensão. Uhum. Montar uma extensão, vamos supor, e eu preciso de uma extensão de 100 metros. Sim. É possível, se eu pôr um fio muito fino, eu vou ligar uma lixadeira normal. Lixadeira 220 volts, numa fiação comum. Sim. Se eu pôr o fio muito grande, é provável ele ficar dando, como é que fala? A máquina entrando e saindo toda hora? Variação vamos supor assim, de rotação. Vai. O que que é? Tem aquela queda de tensão que eu falei para vocês agora? Quando o comprimento é muito grande, ele vai tendo queda de tensão conforme vai passando os metros. O que que a gente faz para compensar? Aumenta a bitola. Se, por exemplo, para conduzir esse tipo de corrente da sua lixadeira, né? Um condutor de 2,5 dá. Para um caso normal aqui na tomada, chegou na tomada, beleza, 2,5. A tensão está chegando lá 220, está funcionando legal. Para 100 metros, meu amigo, às vezes se você tiver um multímetro lá, você vê, vai estar chegando
uns 196, 190, e aí sua máquina não funciona com mais ou menos 10%. Ah, sim, Então, entendi. abaixo de 198, sua máquina vai oscilar. Esse tempo atrás aconteceu essa questão. Aí eu não sei se era por conta do aparelho, que a gente estava usando um aparelho de solda, né? Uhum. Ou se era por conta dessa questão da extensão também. Rapaz, a parede de sol do bicho é arruda, hein? Muito provavelmente você tem que aumentar a bitola. Aí você vai aumentando a bitola para compensar a queda de tensão. Que como ele tem a É, eu área pensei, maior, ele consegue correr com a tensão por mais metros, entendeu? a gente até tinha pensado em fazer isso mesmo, por um fio mais grosso, porque estava esquentando demais o fio, e aí toda hora o aparelho de solda parava de funcionar. Aí a gente foi e largou de mão, porque o fio começou a esquentar um tanto, né? Falou, vai pegar fogo. Já pensou você soldando, tomando choque e pegando fogo em tudo? E a solda dá choque, né? Não sei qual que você tava usando. É, a solda normal mesmo, amigo. Vai dar um choquinho, dá não? Quando você vai suando ali. É, sim, se você tiver, vamos supor, o terra tá no mesmo ferro que você vai soldar, e você tá segurando no ferro e você põe o eletrodo, de vez em quando dá um choquinho, mas é um beliscãozinho bobo, menino, que isso fica É, incomodando depois. exatamente. E você ainda tá em fazer uma atividade de precisão, que é a solda, o choque atrapalha. Então, realmente, você tem que aumentar a bitola do seu condutor para resolver. Aqui, ó, cara, você tava falando a próxima web aula aqui pro Jardel também. Associação em série, ó. Vê se tem a ver com a SAP. Associação em paralelo. Ó, parecido com a SAP aqui. Esse tá bem parecido, hein? Só tá em outra disposição. É, Associação na mista. verdade, é SAP, né? Só que aqui tá em função de desenho, né? Lá na SAP tá em tabela. Ah, a tabela você só vai preencher os valores, mas o cálculo vai vir daqui também. É a próxima web aula aí, ó. Vem todo mundo fresco. Talvez a gente até comece 9 horas, já começamos já para mandar bala nessa associação aqui, matar a SAP 1. A gente vem dar 2 na 3. Eu acho que eu vou fazer o seguinte com vocês. Vamos trabalhar os cálculos e depois a gente volta nos conceitos aqui, linkando todos os cálculos que a gente fez. Então, fizemos conceito até aqui, os principais que não tem como escapar deles. A gente vem já no módulo híbrido, conceito e cálculo. E no fim, se tudo der certo, a gente volta e finaliza com os conceitos principais, né? Que a gente não trabalhou, por exemplo, de resistência e tudo mais, para estar todo mundo aí, né? Pronto para fazer as SAPs e sem muito mistério. É Combinado? porque assim, eu acho mais fácil, igual vamos supor, você explica aqui, igual essa SAP. Aí a Uhum. gente faz tudo certinho. Terminou todas as SAPs, lá no final você volta com a teoria, no caso. Combinado. A gente pode fazer assim também. Normalmente eu venho correndo assim, ó, Carlos, vai subindo a rampinha, né? Escada, degrau a degrau. Teoria, 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 até que chega na hora das SAPs. Aí vem as SAPs de uma vez. Mas eu vou usar desse método aqui que a gente já testa. SAP, vem conceito SAP, conceito SAP, conceito SAP, conceito SAP. E o que sobrar, só que a gente faz um combinado então. Seguinte, acabei de pensar aqui. Na hora que todo mundo tiver a possibilidade de fazer as SAPs, o pessoal vai sumir. Então vamos fazer um combinado aqui. Ninguém vai me abandonar depois que a gente fizer todas as SAPs, não. Combinado? Aí eu tô firme e forte. Fechado, então. Depois que Beleza. a gente fizer as SAPs aí, ó, não é para abandonar, não. A gente vai usar esse método. A partir da próxima semana, a gente vai uma a uma, fechando elas para deixar nos 100%. E aí o tempo que vai sobrar para a gente vai pegando esses conceitos que a gente acabou deixando um pouquinho para trás. Fechado? Combinado, senhores? Eu quero absorver o máximo que eu puder aí. Fechado. Eu vou ficar de olho, hein? Reginaldo, eu não vou esquecer, não. O Carlos ainda passa, o Cairo não passa. Quem tem um nome que tem vários colegas, né? Acaba que ali entra no bolo e escapa. Agora, eu acho que não tem outro Reginaldo, não, hein? Não vai escapar, não. Vou lembrar, hein, Reginaldo. Se você sumir, eu vou te mandar mensagem lá pra você voltar.
Pode me cobrar. Se eu sou mesmo, pode me cobrar. Só se alguma coisa der de errado aqui, que eu não pude assistir a segunda videoaula, não deu para me assistir. Mas por causa do trabalho. Mas qualquer coisa eu tô aqui. Se for por trabalho, tá perdoado. Ou aniversário da primeira dama, não sei se tem filho, mas nas demais nós vamos estar aqui firmes e fortes. Combinado? Senhores, então agradecer a presença aí de cada um de vocês. Bons estudos para todo mundo. Fiquem com Deus. Até a próxima web, tá bom? Com Deus também. Valeu. Valeu, pessoal. Valeu, professor. Falou, Até a próxima. pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Falou, tchau, obrigado.